Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no canal nós vamos fazer mais uma capinha para bichinho virtual. Nesse caso aqui é para a versão Nano, tá? Da Bandai, é aquelas versões que são bem pequenininhas, ó. Esse aqui é do Tiny Tan, então eu vou explicar todo o passo a passo de como fazer, ó. A capinha fica toda cobertinha aqui, até a parte da frente, né? Só deixa livre a parte do visor e os botõezinhos aqui para proteger o restante, ó, tá? E eu vou explicar direitinho para vocês. Eu espero que vocês gostem e vamos lá? Então, pessoal, mostrando aqui mais de perto para vocês, hoje a gente vai fazer, né, a nossa terceira capinha aqui de bichinho virtual. Dessa vez é do Tiny Tan, para quem não conhece, ele é um bichinho virtual que é do grupo de K-pop BTS, tá? E eu tenho ele que eu ganhei do meu marido. E aí eu resolvi fazer a capinha para esse tipo de bichinho virtual que é do tamanho nano, né? Que é desse pequenininho aqui. Então ele serve para toda a linha nano, né? Da Bandai, tá bom, pessoal? Então não precisa ser necessariamente do Tiny Tan, pode ser de outros também que ele cabe certinho, tá? Que eu sei que tem de outras, até de animes, né? Tem vários aí. Então esse aqui é uma capinha que ele fica quase como uma florzinha, né? Como vocês podem ver. Ele tem elasticidade aqui, do mesmo jeito que a gente fez das outras capinhas que tem aqui no canal, né? Ele é todo num crochê mais, com uma linha um pouco mais grossinha. Então, eu vou explicar todo passo a passo para vocês e vou dar as medidas, ó. Então, vamos às medidas aqui dele. Ó, tem 5,5 centímetros, isso assim, ó, dobradinho, tá? 5,5 centímetros, largurinha tem também 5,5, então ele ficou redondinho. A parte de trás, se quiser amassar um pouquinho mais para sentir aqui o tamanho, ó, que ele fica maiorzinho, né? Então aqui, ó, tem 6 centímetros, tá? De largura. Aqui, ó, de comprimento também, então ele fica redondinho, 6 centímetros. A aberturinha aqui da parte do chaveirinho tem 1 centímetro, tá? Essa aberturinha aqui para caber o chaveirinho. Ele serve certinho aqui nele, ó. Então, vou colocar aqui de volta só para vocês verem. E aí, ó, a gente começa sempre pelo chaveirinho, né? Que facilita para ele encaixar aqui já na capinha, ó. A capinha encaixa bonitinha, certo? E tá prontinho aqui, né? Ó, você já pode usar tranquilamente. Então, espero que vocês gostem. Vamos para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de Tex 370, tá, pessoal? Ó, Tex 370, tá? É aquele do fio Bela, do fio Camila Mais, tá bom? Para vocês saberem aí que ele é um pouquinho mais grossinho. Esse é a cor cinza, esse é um cinza mais pro chumbo, vamos dizer assim, né? É um cinza mais escurinho. Vamos utilizar também linha 100% algodão de Tex 295, que é o Anne, Camila Fashion, essas outras, o Bella Fashion, tá? Na cor branca. Vamos precisar também da nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros. Vamos utilizar hoje também a nossa agulha de costura e a nossa agulha de tapeçaria. Vamos precisar das duas. Vamos utilizar aqui o elástico do tipo Lastex, tá? Esse elastiquinho aqui, ó, na cor preta eu tô utilizando, mas vocês podem usar na cor que vocês forem usar o passo a passo aqui dessa parte da base, vocês usam a cor do elástico correspondente, tá bom? Então é do tipo Lastex, aquele elástico bem fininho. Vamos precisar também, antes da gente finalizar, né, das medidas aqui do nosso bichinho virtual tamanho nano, né? Para quem não tem aí, para ter noção dessas medidas, né? Quais são? Vamos lá. Ele tem 5 centímetros de comprimento. A largura dele tem 4 centímetros e meio, tá? Eu vou contar assim para vocês terem uma noção um pouco melhor, ó, da marcação do meio dele aqui, 4 centímetros e meio. Da marcação que ele tem onde tem o centro, ó, 5 centímetros. Se a gente for considerar só aqui de olho, ele tem 4 por
3,5, ó. A tela dele aqui, a parte da frente tem 3,5, certo? E de altura, vamos contar aqui também, ele tem 2,5 de altura, tá bom? A parte do chaveirinho tem aqui 1 centímetro, ó. Esse barulhinho, pessoal, é porque ele tá evoluindo aqui, ó, tá vendo? É só por isso, tá bom? Ó, ele virou J-Hope aqui, tá vendo? Mas enfim, então, 1 centímetro aqui da aberturinha, certo? Só para vocês terem noção do tamanho. Ó, meio centímetro também da lateral aqui da abertura do chaveirinho. Então, temos aqui o nano com as medidas para vocês terem noção. A abertura que fica da telinha, pessoal, ó, para vocês terem também ideia de como fica repuxadinho o nosso elástico, ele vai ficar com 3 centímetros, tá? Eu esqueci de passar essa informação para vocês. Essa aberturinha vai ficar com 3 centímetros. Então, atentem-se a isso na hora de puxar o elástico, tá bom? Vamos também precisar da nossa tesoura, como sempre. E por último aqui, então, a nossa fita métrica. Então, ó, pessoal, com fio cinza, mais precisamente o fio mais grossinho, tá? Que é o fio, deixa eu pegar aqui o tex dele, só para eu lembrar, porque às vezes eu esqueço, tá, gente? Ó, o fio de tex 370, tá? Que seria o equivalente ao Bella, ao Camila mais, se eu não me engano, tá? Então, para vocês entenderem, é o fio cinza que eu vou usar, né? Como eu já falei nos materiais. Então, vou começar pelo fio mais grossinho, fazendo anel mágico, correntinha inicial. Vamos começar aqui com 6 pontos baixos, ó, 3, 4, 5 e 6. A gente fecha, deixa bem certinho aqui, bonitinho. Coloco aqui para contar carreira, ao mesmo tempo prender, certo? E vamos para nossa segunda carreira, que vamos fazer um aumento em cada ponto de base por toda a volta, que nada mais é do que 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base. Então, no total, a gente fica com 12 pontos. Eu vou fazer aqui, volto com vocês para a gente continuar. Para nossa terceira carreira agora, nós vamos fazer um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz um aumento. Um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. Vou repetir isso por toda a volta. No final da carreira a gente fica com 18 pontos baixos, tá bom? Então eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui, agora nós vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no ponto seguinte, um aumento. Vamos também repetir por toda a volta a sequência, ó. 2 pontos baixos, no próximo ponto aumento, no total a gente fica com 24 pontos. Então eu vou fazer e volto com vocês. Ó, pessoal, reparem que ele já tá no tamanho aqui, ó. Eu acredito que a gente já pode começar aqui a subir um pouquinho para poder fazer essa parte aqui, porque a gente tem que criar uma abertura aqui para poder passar essa parte do chaveirinho, tá? Então, eu vou agora fazer o seguinte. Depois que a gente fez, né, as carreirinhas, as 4 carreirinhas, nós vamos fazer aqui a primeira carreira de um ponto baixo em cada um desses pontos de base por toda a volta. Então, no total, aqui a gente vai continuar com os mesmos 24 pontos, tá, gente? Nós vamos fazer, e aí quando eu voltar, nós vamos ver aqui essa parte de cima aqui, né? Como fazer a aberturinha dessa parte de cima pra gente dar continuidade aqui na capinha para ela chegar até a parte da frente praticamente, tá bom? Então, vamos lá, um ponto baixo em cada ponto de base por toda a volta, no total 24 pontos. Eu vou fazer e volto com vocês para continuar. Ó, pessoal, já encaixa aqui, tá vendo? Já chega aqui justamente nessa parte que eu falei. Então, agora a gente precisa abrir um espacinho aqui para justamente poder ter acesso livre a essa parte do chaveirinho dele. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos iniciar essa carreira agora com 2 correntinhas, ó.
Então, aqui a gente já começa a criar um espaço. Nisso, nós vamos pular aqui 2 pontos de base, de acordo com as correntinhas que a gente fez. Então, eu vou pegar lá a partir da terceira correntinha, a partir do terceiro ponto de base e fazer um ponto baixo. Olha o espaço que ele abriu aqui, tá vendo? Então, a gente até pode verificar aqui, ó, antes de continuar essa carreira, que essa parte aqui do chaveirinho, ela vai passar por dentro, tá? Ó, ela já passa aqui por dentro certinho, tá vendo? Então, vai fazer esse encaixe aqui, ó, do chaveirinho, da capinha, tá? Então, fizemos aqui 2 correntinhas, tá? Vou recapitular aqui com vocês. Foram 2 correntinhas e eu pulei os 2 primeiros pontos e peguei a partir do terceiro pontinho, fazendo um ponto baixo, tá? E aqui eu vou seguir. Vamos fazer um ponto baixo em cada um dos pontos restantes aqui por toda a volta. A contagem de pontos, a gente contando ainda com as correntinhas que a gente fez aqui no começo, segue a mesma, 24 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Ó, pessoal, como ficou, tá vendo, ó? Deixa eu tirar esse fio aqui, ó. Tá certinho aqui, a gente segue, né? A carreirinha normal aqui, olha só a parte de trás como tá bonitinho, né? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu voltar aqui pra agulha. Nós vamos fazer mais 2 carreiras de um ponto baixo em cada ponto de base. O que que eu vou fazer aqui? Nós vamos entrar, ó, na correntinha e vamos fazer, ó, ponto baixo. Correntinha, eu entro nela, ó, faço ponto baixo, tá vendo? E aí, eu vou fazer 2 carreiras de um ponto baixo em cada um desses pontos de base, do mesmo jeito que a gente estava fazendo, tá? Então, no total, a gente continua com os mesmos 24 pontos. Eu vou fazer aqui, volto com vocês, pra gente ver aqui o resultado dessa parte. Olha só, pessoal, já chegou aqui num ponto bem importante, ó. Já tá bem aqui na frente, quase nos botões. Então, aqui a gente já não pode mais trabalhar, né? Porque aqui, senão a gente vai atrapalhar a parte de usar mesmo, né? A gente vai atrapalhar se a gente não... se a gente só cobrir aqui com crochê. Então, por isso que a gente tem que ir fazendo de acordo com o tamanho mesmo, né? Esse tamanho aqui, a gente já chegou num ponto bom. Então, vamos arrematar essa primeira parte. Ó como é facinho até de tirar, tá vendo? Então, é uma capinha bem legal, pessoal. Bora arrematar. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base, puxo o fio, não precisa deixar comprido, tá? Ó, corto, vou dar um nó duplo, passando o fio por dentro da argola 2 vezes aqui, puxando. A gente vem aqui com o fio inicial, a gente corta também, porque não vamos precisar usar mais. E agora, pessoal, nós vamos fazer um detalhezinho bem bonitinho, para deixar ainda especial, né? Ainda mais especial essa capinha, né? Porque assim ela já tá funcional. Mas a gente precisa deixar um detalhezinho ainda mais especial antes de colocar o elastiquinho aqui para dar uma fechadinha nessa parte, né? Então, vamos trabalhar aqui essa outra parte. Ó, pessoal, nós vamos trabalhar na carreira da frente aqui, depois dessa abertura que a gente fez. Então, eu vou entrar aqui, ó, nesse pontinho, tá vendo? Termina a abertura, ó, o pontinho da frente. Então, é a carreira, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5... É a 6ª carreira, tá? Só para vocês saberem. Agora, com fio branco, esse fio aqui, o tex dele é 295, tá? É um fio mais fino, que é o equivalente ao Anne, Camila Fashion, Bella Fashion, para vocês saberem, tá bom? Então, peguei aqui o fio branco, vou puxar, vamos dar 2 nós. E nós vamos fazer um detalhezinho bonitinho, só para completar essa parte aqui, para ele ficar mais fofinho, tá bom? Então, ó, vou entrar aqui. Opa, vou entrar aqui do outro lado, tá, gente? Para facilitar a minha vida. Porque se eu entrar aqui de frente, vou explicar o porquê para vocês. Eu entrando aqui de frente para a abertura,
ele vai ficar com um ponto para a direita voltado, o lado direito voltado pro nosso bichinho virtual, né? Se eu deixasse o crochê virado para cá, aqui estaria do avesso, tá? Então, por isso eu vou usar com a abertura voltada para mim. Então, ó, na sexta carreira, que é uma carreira para cima, né? Para frente aqui da abertura, eu vou entrar, vou fazer 2 correntinhas. Nesse mesmo ponto, a gente vai fazer 2 meios pontos altos no mesmo lugar, ó. Acabei de começar. 2 meios pontos altos, vou pular aqui, ó, 2 pontos de base e vou pegar aqui no terceiro, fechando com um ponto. Deixa eu mostrar de novo, que eu acho que vocês não viram, né? Ó, 2, venho aqui no terceiro, entro, puxo o fio e fecho com ponto baixíssimo, tá? Ele vai abrir um pontinho assim. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas de novo. No mesmo ponto que eu acabei de fechar com baixíssimo, eu faço 2 meios pontos altos. Ó. Fiz os 2, vai ficar desse jeitinho. Vou andar aqui 2 pontos de base, ó. Então, a gente vem 2, entra aqui e fecha com baixíssimo. Vou subir de novo 2 correntinhas e fazer a mesma coisa, ó. 2 meios pontos altos, certo? Deixa eu puxar o fio aqui. Aí, a gente conta, ó, 2 pontos, venho aqui e fecho com baixíssimo. E assim a gente vai seguir por toda a voltinha. Então, ele vai ficar com esse detalhezinho, ó, bem fofinho por toda a volta, tá bom? Então, eu vou fazer e assim que eu chegar aqui de volta, eu venho com vocês pra gente arrematar. Ó, pessoal, cheguei aqui no final, repare que sobrou exatamente 2 pontinhos aqui pra gente finalizar. Então, eu venho aqui no início, de novo, fecho com ponto baixíssimo, a gente puxa o fio. Também não precisa deixar sobra comprida, corto. Vamos dar nozinho duplo também. Puxa bem. Olha só como ele fica parecendo... Ele parece tanto uma florzinha quanto aquelas escaminhas, como se fosse escaminha de dinossauro, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo tá parecendo uma florzinha, olha que graça que ficou. E aí, depois disso, vamos cortar esse fio inicial também, porque é um fiozinho que tá com nozinho, então não tem problema se eu cortar. E agora, então, nós vamos esconder esses 2 fios de sobra antes da gente passar o elastiquinho. Mas primeiro, vou mostrar pra vocês como tá ficando, né? Ó. A abertura ainda tá aqui atrás, né? A gente passa aqui o chaveirinho aqui do Tiny Tan, ó. E aí, ele tá aqui colocadinho, tá vendo? Então, ele tá bem aqui, certinho, pra usar, tá vendo? Olha que bonitinho que ele fica, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeito, tá? Então, aqui fechadinho, certinho, e a abertura aqui do chaveirinho certinha também, certo? Vamos tirar esses fios de sobra agora. Bom, pessoal, vamos lá, ó. Já tô com a agulha de costura aqui no fio cinza, e nós vamos esconder. Então, ó, eu vou puxar aqui a parte de dentro pra fora pra gente esconder esse fio de sobra justamente aqui, ó, por dentro. Então, vou passar aqui a minha agulha por dentro dos pontinhos de base. Ó, gente, vamos passando. Vai passando o máximo que puder pelo meio dos pontos mesmo, ó. Do jeito que eu tô fazendo aqui. E aí, puxa com a agulha, ó. Puxa com cuidado, tá? Pra não estragar também. Acerta bonitinho aqui. Verifica se não tem nada aparecendo, se não tem nada fora do lugar. Venho com a tesoura e corto, tá? Ó, já escondemos o fio cinza. Vamos esconder agora o branco. Vem aqui, passo na agulha e nós vamos passar. A única diferença é que a gente vai passar bem aqui nos pontos em branco, tá? Porque se eu passar no cinza, vai aparecer todo o fio, tá? Então, passa pelo meio dos pontos em branco aqui, ó. O máximo que vocês conseguirem passar. E aí, sim, puxa. Vou passar mais um pouquinho aqui. E vou puxar.
traz de volta aqui para não ficar repuxado, que é o mais importante. Corto. E aí, temos aqui, então, prontinho. Esse fio aqui também, ele tá bem curtinho, eu vou esconder ele aqui por dentro, tá? Eu vou esconder ele aqui por dentro, só que eu vou usar essa parte de trás aqui da agulha para eu esconder. É só para esconder mesmo o fio, ó. Aqui, normalmente, a gente pode usar também uma cola pano, tá? Para segurar. Uma cola universal também segura esses nozinhos assim menores, tá? Ó, já escondeu, tá bom? Então, feito isso, agora sim a gente vai pro elástico. Ó, pessoal, para essa parte eu tenho que usar agulha de tapeçaria, porque o elástico, infelizmente, ele não passa na minha agulha de costura, tá? Então, ó, eu só passo aqui, lembrando que ela ainda tá no carretel, então eu não cortei nenhum pedaço, tá? E aqui, ó, eu já coloquei ele quietinho, tá? Porque assim ele tá na posição certinha, eu vou saber onde pegar na peça. Se você não tem, né, tá produzindo para vender e tudo mais, gente, é só colocar um enchimento até ele completar mais ou menos o tamanho que eu passei para vocês lá nas medidas nos materiais, que eu passei as medidas dele para vocês. Vocês coloquem um enchimento, algo que complete a medida passada, tá bom? E aí deixa aqui quietinho pra gente trabalhar. O que que eu vou fazer? Com a agulha de tapeçaria, eu vou entrar aqui na parte de trás e vou passar aqui, gente, deixa eu chegar pertinho pra vocês verem, ó. Na última carreira que a gente fez, eu vou passar pela lateral aqui do ponto, tá? Então eu vou pegar essas duas partezinhas aqui juntas. Vou pular um ponto de base e vou pegar no próximo, nessas duas lateraisinhas aqui, ó. Ó, tá vendo? Pulo esse ponto, pego no ponto seguinte, fazendo a mesma coisa, tá? Então, ó, ponto sim, ponto não. Eu vou fazer isso por toda a volta, tá? Ó, pulo o pontinho, pego no próximo. E aí eu já vou puxando um pouquinho do elástico, ó. Então, pulo esse ponto, pego no ponto seguinte. Então, eu vou fazer isso por toda a voltinha aqui, ó. E volto com vocês pra gente ajustar esse elástico aqui pra finalizar, tá bom? Ó, pessoal, passei. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas eu passei por toda a voltinha, ó. Dá pra ver sim, tá? E aí, agora, posicionado aqui no lugarzinho, a gente vem, ó. Vou cortar o fio aqui que tá no carretel ainda, eu vou cortar ele para facilitar a vida. E aí nós vamos puxar os dois juntos de uma forma que ele comece a dar uma franzidinha. Aqui, pessoal, não puxa muito, tá? Porque senão ele perde elasticidade muito rápido. Então, conforme ele perde elasticidade, a gente não pode puxar demais, tá? Porque senão ele fica ruim mesmo. Porque se eu puxar assim, ó, de uma vez, aí ele vai ficar muito fechado. Na hora que eu for tentar abrir, tanto para colocar quanto para tirar aqui o meu bichinho virtual, ele vai quebrar, vai arrebentar o elástico, tá? Então não puxem tanto, deixa uma quantidade um pouco mais livre aqui, tá? Um pouco mais folgado, que vocês consigam abrir e fechar sem sentir ele rígido, tá? Então, ó, eu posso até dar mais uma puxadinha aqui assim, e aí a gente vem e dá o primeiro nó. O primeiro nó é aquele lacinho clássico, né? Ó, dá o primeiro nozinho, e aí eu vou segurar ele aqui pra eu ver a elasticidade, ó. Ele tá abrindo tranquilamente, tá vendo? Ó, não tem nenhuma dificuldade de eu tirar e nem colocar ele aqui na minha peça. Então, tá ótimo. Então, eu posso dar mais uma apertadinha e dar o segundo nozinho. Se vocês quiserem, pessoal, pode dar 3 nós, 4 nozinhos, quantos nós vocês sentirem suficientes para ficar seguro, tá? Ó, vou dar mais alguns nós para ele fixar bem. E aperta bem esses nozinhos, porque senão ele solta, tá?
Dá vários nozinhos aqui, só para ele segurar bem mesmo. Feitos os nós, ó, ele tá fechadinho aqui. Então, eu vou retirar aqui para vocês verem. Viu como tá facinho, ó, ele tá com elasticidade aqui. Então, é o suficiente pra gente finalizar essa parte. Então, eu venho com a tesoura. Ó. Corto. E aí, ele vai ficar aqui bem pequenininho, tá vendo? Então, deixa ele quietinho aqui. Aqui a gente não tem muito como esconder esse fio de sobra do elástico, porque ele vai soltar. Porque como o objetivo dele é justamente fazer essa elasticidade, o máximo que a gente pode fazer é selar as pontinhas aqui para que ele não desfie, tá bom? Vocês podem dar uma passadinha aí de um isqueiro e tudo mais para dar uma selada. Fora isso, não tem muita opção, tá? Então, vamos colocar porque ele tá prontinho, pessoal. Esse foi bem facinho de fazer, né? Como ele é do tamanho nano, né, que é pequenininho, esse foi bem facinho de fazer, ó. A gente coloca aqui o chaveirinho primeiro, e aí a gente encaixa ele aqui certinho. Ó como ficou fechadinho, bonitinho, gente. Ficou uma graça, né? Ó, aqui funciona. O botãozinho funciona normalmente. Ó, a parte de trás fica encaixadinha e finalizamos. Então, eu espero que vocês tenham gostado e essa foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam aqui pelas capinhas de crochê, né? De bichinhos virtuais, de Tamagotchi, aqui no canal. É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos. Então, deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo, vocês encontram o link do passo a passo completinho digitado no blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como a Mari Quitério e o KG Center, que são os nossos membros, inclusive, beijão pra vocês, muito obrigada por continuarem aqui apoiando o canal dessa forma também. Então, se você quiser dar uma olhada na parte Seja Membro, que vocês encontram valores e benefícios direitinho, tá bom? Um beijão pra todos vocês e até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!